nesse músculo aqui, ó. Pode ser indicado sim a cirurgia, é uma das coisas mais importantes. Teve lesão, que é um dos grandes fatores de lesão muscular. Esse grau 1, normalmente umas 3 semanas, pode acontecer de teve esse tipo de lesão, é muito comum de você voltar a ter, porque a sua musculatura, a lesão do Vinícius Júnior foi na posterior. Por que ele vai ficar tanto tempo fora? O Vinícius Júnior sofreu uma lesão que é sim na posterior, se eu não me engano foi no bíceps femoral. Eu vou abrir aqui para confirmar, mas foi uma lesão grave, tá? Foi uma lesão muscular, então na parte de trás da coxa. Então grau 3 na lesão, se eu não me engano ele vai voltar só em fevereiro. Esse tipo de lesão, né, de grau 3, normalmente é uns 3 meses mesmo para retornar à atividade. Aí o bíceps femoral mesmo, tá? Aqui, ó, ele sofreu a lesão nesse músculo aqui, ó, bíceps femoral, que é um dos músculos, né, que compõem a posterior de coxa, né, os isquiotibiais. Foi uma lesão de grau 3, então assim, teve rompimento completo, e aqui até fala, com envolvimento no tendão distal. Então voltando aqui para a imagem, foi mais ou menos nessa região aqui, ó, bem pertinho do tendão aqui, tá? Quando tem o rompimento completo do músculo, pode ser indicado sim a cirurgia. Eu até falo nisso, eu tenho um vídeo explicando quando a cirurgia é necessária em lesões musculares, e um dos exemplos é até os isquiotibiais. Normalmente lesão não é indicada para os isquiotibiais, que a pessoa continua conseguindo fazer a flexão de joelho devido aos outros dois músculos. Como vocês estão vendo aqui, tem 3 músculos. Então, os outros 2 músculos continuam conseguindo, logicamente com dor e tudo mais, mas continua conseguindo fazer a flexão ali de joelho. Se perdesse completamente a função, aí normalmente é indicada sim a cirurgia. Pelo que eu vi, não foi indicada a cirurgia, não. Se for necessária, né, vai ter que meio que costurar o músculo. E isso é muito particular, né, que algumas pessoas cicatrizam mais rapidamente do que outras. Até explica também com relação que essa região é uma região com pouca vascularização, né? Então vai pouco sangue ali relativamente, né, comparado a outras áreas para esses músculos, o que pode até atrasar um pouquinho mais também, né? Demorar um pouquinho mais nessa recuperação. E logicamente, né, depois o atleta sem dor já começa o protocolo, né, de transição, né, de volta para o esporte. Até tem um vídeo também com relação a quando você deve voltar a jogar bola após uma lesão muscular, e é muito importante esse trabalho de transição muito bem feito. Aqui, ó, outra coisa bacana, ele saiu do jogo, olha a primeira coisa que ele fez, foi colocar o gelo, que é uma das coisas mais importantes. Teve lesão, para e já coloca o gelo. Então aqui certinho já colocou o gelo aqui na posterior de coxa. Bacana essa reportagem aqui, hein, do Globo Esporte, muito bacana. Tá falando com relação à primeira lesão que ele teve em setembro, ou seja, Vinícius Júnior é reincidente na lesão no bíceps femoral. E como eu explico diversas vezes nos meus conteúdos, é muito comum de ter recidiva no mesmo músculo que você já teve. Olha aqui umas causas, né? Essa lesão muitas vezes é a idade. A partir dos 35 anos tende a ter mais a probabilidade dessa lesão. Remédios para colesterol alto pode causar um enfraquecimento dessa junção, e desequilíbrio muscular, que é o principal fator. Então muitas vezes o quadríceps, né, a parte da frente da coxa, é muito mais forte que a parte de trás da coxa. Talvez numa arrancada, né, num chute, a pessoa dá essa passada mais larga, dá esse chute, a musculatura da frente meio que puxa a musculatura de trás, a musculatura de trás se rompe, sendo, no caso do Vinícius Júnior, dessa vez um rompimento completo, né? Então, grau 3. Olha aqui, a musculatura anterior tem que ser até 55 mais forte que a posterior. Não pode ser uma desproporção tão grande, que senão o índice de lesão aumenta muito. Aqui, ó, com relação aos graus de lesão. Do Vinícius Júnior, no caso, ruptura completa, isso que eu falei, ó, 3 meses ou 90 dias de afastamento do esporte em média. Grau 1, aquela mais comum que a gente costuma ter, né? Normalmente umas 3 semanas. Pode acontecer de você voltar antes? Pode acontecer. Pode acontecer também de você voltar depois. Grau 1, ainda mais dependendo do que você fizer, né? Quais procedimentos você fizer. Grau 2, ruptura incompleta. Normalmente 6 semanas. E logicamente ele tem toda a estrutura do mundo, né, para conseguir se recuperar mais rápido, mas é muito comum da pessoa que não tem essa estrutura toda, e principalmente que não tem o direcionamento certo, demorar muito mais do que esse tempo para conseguir se recuperar. Quer um passo a passo completo para você se recuperar dessa lesão? Conheça o Método Byless, um programa para você que está com pressa, precisa de mais exercícios e todas as respostas respondidas para voltar para a sua atividade rapidamente. Aproveite o preço
especial para inscritos e clica no link na descrição ou no final desse vídeo. É uma lesão bem importante que demora, como vocês viram, mais ou menos 3 meses, logicamente dependendo de vários fatores. Eu tenho um vídeo falando sobre os fatores intervenientes, né, no tempo de recuperação. Vou deixar na descrição. É muito importante que, mesmo após a recuperação, que continue fazendo trabalhos preventivos, trabalhos de fortalecimento, porque, como eu falei, a recidiva é muito comum. Então, você teve esse tipo de lesão, é muito comum de você voltar a ter, porque a sua musculatura pode ficar algum tipo de cicatriz, fibrose, e o que causou essa lesão, logicamente que pode ser um acidente. Se for um caso de desequilíbrio muscular, a parte da frente da coxa ser muito mais forte que a parte de trás, quando você se recuperar por completo, possivelmente a sua parte da frente da coxa vai estar até mais forte ainda do que a parte de trás. Por isso que é muito importante você ir fazendo o fortalecimento muito bem feito da região lesionada e, logicamente, né, igual o jogador profissional que tem os equipamentos mais tecnológicos do mundo, tem vários equipamentos que fazem essa medição para saber certinho se está equilibrado, se não está, porque é um dos grandes fatores de lesão muscular, esse desequilíbrio. Eu vou deixar para você aqui quando é recomendado cirurgia na lesão muscular e aqui os fatores intervenientes no tempo de recuperação de uma lesão. Te vejo na próxima, valeu!